Leitura de 2 Crônicas, capítulo 34. O reinado de Josias de Judá. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Seguiu o exemplo de seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. A reforma religiosa feita por Josias. No 8º ano do reinado, quando era ainda bem moço, Josias começou a adorar o Deus dos seus antepassados Davi. E 4 anos mais tarde começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém, destruindo os lugares pagãos de adoração, os postes da deusa Aserá e as outras imagens de pedra e de metal. Na presença dele foram derrubados os altares do deus Baal, e ele mesmo quebrou os altares de incenso que estavam em cima dele. Quebrou também os postes da deusa Aserá e as outras imagens de pedra e de metal, e os esmigalhou até virarem pó. Espalhou o pó em cima da sepultura das pessoas que tinham oferecido sacrifícios a estes ídolos. Depois queimou os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares onde eles haviam oferecido sacrifícios. Assim Josias purificou Judá e Jerusalém. Ele fez a mesma coisa nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até Naftali, nas ruínas ao redor daquelas cidades. Ele andou por todo o país de Israel, derrubando os altares e os postes da deusa Aserá e os outros ídolos, esmigalhando-os até virarem pó, e quebrando todos os altares de incenso. Depois voltou para Jerusalém. O livro da lei é achado. No ano 18 de seu reinado, depois de ter purificado o país e o templo, Josias enviou os seguintes homens para fazerem os concertos no templo: Safã, filho de Azalias, Maacéias, o governador de Jerusalém, e o conselheiro do rei Joá, filho de Joacás. Eles foram falar com o grande sacerdote Ilquias e lhe entregaram o dinheiro que os levitas tinham recebido e trazido ao templo. Esse dinheiro tinha sido dado por gente das tribos de Manassés e de Efraim e do resto do reino de Israel, e também por gente das tribos de Judá e de Benjamim e pelos moradores de Jerusalém. O dinheiro foi entregue aos homens que estavam encarregados dos concertos, e estes usaram para pagar os trabalhadores que estavam reconstruindo e consertando o templo. Deram dinheiro aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras trabalhadas e madeira para as vigas e para outros consertos que deveriam ser feitos nos edifícios que os reis de Judá haviam deixado cair aos pedaços. Os trabalhadores eram honestos em tudo, e seus chefes eram 4 levitas: Jaate e Obadias, do grupo de Merari, e Zacarias e Mesulam, do grupo de Coate. Eles eram chefes também dos guardas dos portões e de todos os outros homens que trabalhavam no templo. Todos os levitas sabiam tocar bem instrumentos musicais, e alguns deles eram escrivãos, outros eram fiscais e outros eram guardas dos portões. Enquanto entregava o dinheiro que havia sido dado para o templo, Ilquias achou que o livro da lei de Deus, a lei do Senhor, tinha dado por meio de Moisés. Ilquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei aqui no templo. E deu o livro a Safã. Este levou ao rei e prestou seu relatório, dizendo: nós, seus servidores, fizemos tudo o que o Senhor mandou.
Pegamos o dinheiro que estava no templo e entregamos aos trabalhadores e aos seus chefes. Safã disse também: Tenho aqui comigo um livro que Hilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando viu o que o livro dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Hilquias e a Aicã, filho de Safã, e a Abdão, filho de Milcaias, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: Vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Israel e de Judá a respeito dos ensinamentos desse livro. Deus está muito irado conosco porque os nossos antepassados não obedeceram às ordens do Senhor, nem fizeram o que este livro manda. Então Hilquias e os homens que o rei tinha enviado foram falar com uma profetisa chamada Hulda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. O marido dela, que se chamava Salum, filho de Tilva, neto de Arás, era encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Hulda o que havia acontecido, e eles lhe disseram que voltasse e desse ao rei a seguinte mensagem de Deus: Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo com todos os castigos escritos no livro que foi lido para o rei de Judá. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifício a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que ele tem feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isso ao rei. Você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando viu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e seu povo. Eu ouvi a sua oração e por isso, só depois da sua morte que vou castigar Jerusalém e o seu povo. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei a resposta. Josias renova a aliança com Deus. O rei Josias mandou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem e todos foram juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos levitas e por todo o resto do povo de Jerusalém e de Judá, desde o mais importante até o mais humilde. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real, em pé, e fez com Deus o Senhor uma nova aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma. E também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. Então Josias fez com que todo o povo de Jerusalém e da tribo de Benjamim prometesse ser fiel à aliança. Assim os moradores de Jerusalém foram fiéis à aliança feita com Deus dos seus antepassados. Josias acabou com todos os ídolos nojentos que haviam na terra dos israelitas e fez com que todos os israelitas adorassem o Senhor, seu Deus. Enquanto Josias viveu, o povo não deixou de obedecer ao Senhor, o Deus dos seus antepassados.